Olá pessoal dos nonos anos, bom estar com vocês novamente, mais este ano. Pena que não é presencialmente. No entanto, enquanto a pandemia ainda se mantiver, nos veremos virtualmente e espero que tão logo sejamos vacinados, a gente possa se encontrar de forma presencial. É o desejo de nós todos. E eu espero que seja também o de vocês, o desejo de vocês. E logo para começar as nossas aulas, será uma espécie de diagnóstico. Ou seja, aqueles conteúdos que vocês estudaram o ano passado, nós veremos, nós daremos continuidade a eles para que vocês possam, dessa forma, reforçar a aprendizagem de vocês. E eu vou começar as nossas aulas virtuais com um conteúdo que vocês, pelo menos, começaram a estudar o ano passado, que são as figuras de linguagem. Acho que vocês devem se lembrar desse conteúdo, não é? Então, vamos lá. Inicialmente, eu falo o conceito do conteúdo para depois explanar sobre ele. Então, o que é figuras de linguagem? Qual é o conceito de figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Ponto. Esse é o conceito de figuras de linguagem. Agora eu escolhi 6 figuras de linguagem inicialmente para que a gente possa estudar nesse primeiro momento. E a partir daí vocês irem relembrando e dessa forma reforçar o que vocês aprenderam o ano passado. Então vamos lá para a primeira figura de linguagem. A primeira figura de linguagem que nós vamos estudar é a comparação. Como eu falei anteriormente, pessoal, antes de falar sobre o conteúdo, eu vou dar o conceito. Comparação consiste na comparação entre dois elementos por meio de suas características comuns. Normalmente se emprega uma conjunção comparativa. As conjunções comparativas podem ser como, tal qual, assim como, etc. Essas são algumas das conjunções que estabelecem uma comparação entre os elementos que são comparados no contexto que nós vamos estudar agora. Aí tem o exemplo. Virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Observe, pessoal, que aí há uma comparação entre a tranquilidade de alguém e a infalibilidade de alguém com a de Bruce Lee, o lutador de karatê. Notem também que essa comparação ela foi estabelecida com um conectivo como. Não se esqueçam que na comparação há sempre um termo que estabelece essa comparação entre os dois elementos. Eu estou falando isso porque na próxima figura de linguagem, ela é bem parecida com essa comparação. Então, observaram aí, memorizaram o conceito de comparação através do seu exemplo? Memorizaram, né? Vamos partir para a segunda agora. Aqui está meio lento para passar, mas passou. Metáfora. A metáfora também, pessoal, assim como a comparação, ela estabelece uma comparação entre dois elementos com uma característica que é comum a ambos.
No entanto, essa comparação ela aparece sem o conectivo. Enquanto na comparação os conectivos aparecem escritos, na metáfora não. Na metáfora, o conectivo, ou seja, a conjunção, ela desaparece totalmente. Vamos aí aos exemplos. A menina é um doce. Isso é uma metáfora. Se fosse uma comparação, seria assim. A menina é como um doce. Viram a diferença? Perceberam a diferença? Enquanto a metáfora estabelece uma comparação sem o conectivo, a comparação estabelece essa comparação também, mas com o conectivo. Outro exemplo aqui. Amor é fogo que arde sem se ver. Observe. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Foi sem querer. Amor é fogo que arde sem se ver. Então, amor é como fogo. Há uma comparação aí do amor com fogo. Notem que não há a presença do conectivo. Amor é fogo que arde sem se ver. Se fosse uma comparação, ficaria assim. Amor é como fogo que arde sem se ver. Outro exemplo. Seu sorriso é o sol em um dia de chuva. Da mesma forma, pessoal. Seu sorriso é como o sol em um dia de chuva. Notem que na metáfora o conectivo não aparece. Ele só vai aparecer quando for comparação. O outro exemplo, final aí, mais um exemplo. Minha vida é um conto de fadas. Se fosse uma comparação, como é que ficaria? Minha vida é como um conto de fadas. Então, prestem bem atenção para vocês não se equivocarem e trocar um pelo outro. Lembrem-se que na comparação, estabelece uma comparação, é claro, sendo que o conectivo aparece, o termo que estabelece essa comparação, ele aparece. Na metáfora, o conceito é bem parecido, é o mesmo. Estabelece também uma comparação entre dois elementos ou dois seres, através de uma característica que é comum a ambos, porém sem a presença do termo conectivo. Tá bom? Vou partir para o outro. Esperando, pronto. Agora, prosopopeia ou personificação. O nome é meio assim estranho, né, pessoal? Prosopopeia. Aí alguém pergunta o que é isso, vocês vão aprender agora. Prosopopeia é quando se atribui qualidades de seres vivos, seres humanos, a seres irracionais ou inanimados. Quando a gente atribui características de seres vivos a seres não vivos, dá-se o nome de prosopopeia. Por exemplo, primeiro exemplo aí. O sol amanheceu triste e escondido. Sol, ele amanhece triste, pessoal? Ele tem sentimento para ficar triste ou alegre? Não, né? Essa característica aí é de seres vivos. A tristeza é uma característica de seres vivos. Nós sabemos disso. Então, o sol, quando se construiu essa frase, o sol amanheceu triste e escondido, atribuiu o quê? Uma característica de seres vivos ao sol. O segundo exemplo. O fogo dançava com o vento. Fogo dança? Quem dança são pessoas. Então, nesse caso, também atribuiu-se uma característica de seres vivos ao fogo. O fogo, ele ele não é humano para dançar. Então, nesse caso também foi atribuída uma característica de seres vivos a um ser que não possui vida. O terceiro exemplo. A cadeira começou a gritar com a mesa. Cadeira grita? Não.
Ela, no máximo, ela produz um barulho. Quando ela está meio velha, não é mesmo? Mas gritar, quem grita são pessoas, são animais. Essa característica também é de seres vivos e foi atribuída a um ser que não possui vida, que é a cadeira. Vamos passar para o outro. Hipérbole. Essa figura de linguagem também, pessoal, ela é bem interessante. O conceito de hipérbole é o seguinte: é quando há exagero nas expressões, quando nós exageramos nas expressões ou em uma ideia. Por exemplo, quando você, digamos que você marca um encontro com um amigo ou amiga, ou seja lá com quem for, às 17 horas nos veremos em tal lugar. Aí você chega pontualmente às 17 horas. Aí passam 5 minutos, 10 minutos e o seu amigo ou sua amiga não chega. Aí depois ela chega, né? Aí você fala: poxa, faz mais de um século que eu te espero. Não foi um exagero? Você só está ali há 5, 10, 15 minutos no máximo. Mas você utilizou um termo para exagerar a expressão. Você falou: faz mais de um século que eu te espero. Então isso chama-se hipérbole. É quando nós exageramos nas expressões ou nas ideias. Outros exemplos aí, ó. Eu já lhe disse 1 bilhão de vezes para não exagerar quando falar. Quem é que fala 1 bilhão de vezes com alguém? Mas é uma forma também de exagero. A gente tem a mania de fazer esse tipo de exagero mesmo. O aluno, por exemplo, você está explicando, o professor está explicando o conteúdo. Aí o aluno vai e interrompe o professor. Fala: professor, eu não entendi. Aí o professor já fala: eu já te expliquei esse conteúdo 1 milhão de vezes. Ele explicou realmente 1 milhão de vezes? Não. Mas ele utilizou uma hipérbole para enfatizar, para exagerar. Outro exemplo aí, ó. Este anel deve ter custado os olhos da cara. Os olhos da cara, o significado aí no caso foi muito caro, né? O outro exemplo: quase morri de estudar. Não tem gente que usa essas expressões? Estuda ali 20 minutos, aí diz: quase morri de estudar. Não foi exagero? Quando há o exagero nas expressões ou ideia, pessoal, a figura de linguagem presente chama-se hipérbole. Tá bom? Vamos para a próxima. Foi demais aqui, deixa eu voltar. Hipérbole. Agora é... Ah, estava certo. Metonímia. A metonímia, pessoal, é uma figura de linguagem também que ela não é muito difícil de a gente identificá-la, de nós identificá-la. Então, por exemplo, é quando a gente troca uma expressão por outra que mantém relação constante com ela. Por exemplo, quando você, ao invés de falar o nome do produto, você fala a marca do produto. Um exemplo aqui, ó. Lavava as louças com Bombril. Bombril é a marca. Você lava a louça com o quê? Com a palha de aço. O normal seria falar palha de aço, não é isso mesmo? Mas as pessoas costumam falar o nome da marca. Bombril. Quando você lê um livro também, ao invés de você falar o título do livro, você fala o nome do autor. Você, por exemplo, você pode falar assim: eu gostei de ler José de Alencar, ou Machado de Assis, ou Raquel de Queiroz. Então, ao invés de você citar a obra do autor, você cita o nome do autor. Isso chama-se metonímia. Outro exemplo também bem claro.
você vai tomar um refrigerante, aí você fala a marca do refrigerante. Tomei uma Coca-Cola. Ao invés de você falar que tomou um refrigerante, você fala a marca do refrigerante. Tomei uma Coca-Cola, ou um Sprite, ou uma Fanta. Não é? Aqui tem um exemplo nos quadrinhos aí. Comprei um Monet. Monet, para quem não sabe, é um quadro. É de um autor. O nome do artista é Monet. Ao invés de falar comprei um quadro, ele falou o nome do autor. É que bebeu 2 copos de água. Então, a pessoa não bebeu o copo, ele bebeu o líquido que estava no copo, não é isso? Mas a gente gosta de falar bebeu 2 copos, ou um copo, sei lá a quantidade que for. Comprei um Danone. O Danone é o quê? Um iogurte. Ao invés de falar iogurte, a pessoa fala a marca do iogurte, que é Danone. Tem outras marcas, né? Mas geralmente as pessoas costumam falar assim, o nome da marca, ao invés do produto. Beleza? Vamos passar para o outro? Essa é a metonímia. Agora vamos para esse aqui, eufemismo, o próximo. O eufemismo é bem interessante porque consiste em nós suavizarmos expressões duras, desagradáveis ou rudes. Para você não usar expressões rudes ou desagradáveis, a gente ameniza essas expressões. Por exemplo, Fernando faltou com a verdade. Ao invés de chamar a pessoa de mentirosa, você fala que ela faltou com a verdade. Fernando é mentiroso. Se você falar assim, Fernando faltou com a verdade, você já suavizou a expressão. Outro exemplo aí, ó. Ele foi repousar no céu junto ao Pai. Ao invés de falar ele morreu, você fala repousou no céu. Não foi um abrandamento da expressão, porque morreu é uma palavra bem dura, bem triste, não é? Outro exemplo aqui para não falar morreu. Depois de muito sofrimento, entregou a alma ao Senhor. Entregar a alma ao Senhor é lógico que é morrer, não é? Então, quando você utiliza o termo entregou a alma ao Senhor, você está utilizando-se de eufemismo, que é o abrandamento das expressões rudes, desagradáveis ou duras. Vamos para a próxima agora. Depois de eufemismo. Aguardando. Acho que só foi isso mesmo. Só foi até eufemismo. Eu falei às 6 que nem me dei conta que já tinha acabado. São tantas, mas por enquanto só são essas mesmo, pessoal. A que nós vamos estudar nesse primeiro momento. Aí agora eu gostaria que vocês prestassem atenção, revissem do início tanto o conceito do que é figuras de linguagem, quanto em cada uma dessas que foram escolhidas para vocês estudarem nesse primeiro momento. E dessa forma, assim que vocês estiverem prontos, vocês aprenderem realmente esse conteúdo, aí agora eu passarei uma atividade. E para a alegria de vocês, essa atividade só tem uma questão. Uma questão que se refere, lógico, a essas seis que nós estudamos nesse instante. Que nós estamos estudando. Viu, pessoal? Então, eu desejo que vocês tenham um bom estudo. Deixa eu voltar aqui para ver se eu não passei alguma, se não ficou alguma. Foi comparação. Deixa eu voltar aqui. Foi comparação, metáfora,
depois de metáfora, prosopopeia, depois de prosopopeia, hipérbole, vamos lá, depois de hipérbole, metonímia, e depois de metonímia, eufemismo. Deixa eu ver se falta mais alguma. Não, eu acho que é só até aí mesmo. Então, eu desejo que vocês façam um bom estudo e aguardem o momento da atividade, viu, pessoal? Que assim que vocês assimilarem esse conteúdo, nós faremos as atividades. Então, por hoje, a aula é só isso e espero que vocês tenham uma aprendizagem de forma eficaz e que façam as atividades, porque através dessas atividades respondidas é que vocês vão adquirir as notas, a somatória das notas, para quando for no final do ano, vocês passarem direto. Por enquanto é só. Tchau, abraço.